Como entender que Deus não muda se eu perder? Que essa história que eu quis pode ainda ter um final feliz? Como aceitar que minha vida tem valor? Que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser? E se tudo o que eu quero me corrompe? E se nada me faz forte, me levante, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um escritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me escrever, cada palavra tua quero ser, porque tudo o que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus, meu Deus. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, para que o mundo leia o teu amor em mim, em poesia possam ver o seu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor. Vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Amém. Feliz sábado mais uma vez, os irmãos. Bom, como mais uma vez vocês puderam ver, a nossa igreja está toda enfeitada com os troféus do nosso clube e também está linda com todos os irmãos aqui presentes. É um momento muito especial de comemoração, mas também de agradecimento. E por isso que nós programamos de estar aqui justamente para agradecer ao nosso Deus pelas bênçãos e por ter feito com que o nosso clube chegasse até aqui. E não poderia falar de outra coisa senão de superação, que foi o que não só o clube, mas todos nós aqui da igreja passamos. E antes de começar, eu gostaria de fazer mais uma oração. Querido Pai, que o Senhor possa estar aqui presente, Pai. Que o Senhor possa me usar como instrumento para transmitir a Tua vontade, Pai. Que possa tudo dar certo e que a mensagem aqui falada possa ir de encontro aos nossos corações. Que nós possamos falar a quem precisa, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, primeiro, qual é o significado de superar? De acordo com o dicionário, superar significa alcançar vitória sobre algo,
vencer, ser ou tornar-se superior a algo, ultrapassar, exceder e sobrepujar. Ou seja, superar o seu desafio, alcançar uma vitória sobre alguma coisa, ser maior do que algo, vencer. Esse é o significado de superar. Mas para alcançar essa vitória que todos nós queremos, é necessário passar por obstáculos. E, irmãos, eu parei para pensar e eu cheguei à conclusão de que as pessoas que mais gostam de ultrapassar obstáculos são, além dos desbravadores que eu já vou falar aqui, os skatistas. Misericórdia. Você vê uma pista de skate, o que mais tem são obstáculos. E o que mais eles gostam são de passar por esses obstáculos. E toda vez que eles passam um, eles procuram outro. E toda vez que eles passam outro, eles procuram um mais difícil. E assim por diante. E quando eles caem, eles vão e não desistem, eles vão de novo. E pode estar, quando você vai na internet, vê os casos dos skatistas todo ralado, a cara toda esfolada, o braço quebrado, a perna quebrada. Mas eles nunca param de ir na pista de skate para poder fazer as manobras deles e superar cada vez mais e sempre ser o melhor naquilo. E os desbravadores também. Como vocês podem ver aqui, essas são as classes que no decorrer dos anos os desbravadores vão fazendo. E conforme vai passando, vai ficando mais difícil. E essas são as de líder, master e avançado aqui, que é o sonho de todo desbravador. É conseguir alcançar esse bottom, essa classe. Só que, como eu falei, elas vão ficando difíceis. Então, você tem que se esforçar cada vez mais para alcançar essa vitória, para você conseguir o benefício de poder colocar esse bottom na sua faixa, essa especialidade na sua faixa. Só que, se você não luta para conseguir isso, você nunca vai alcançar. Nos acampamentos também, o que mais o desbravador gosta é de sofrer. Tá tendo um acampamento, o que ele gosta é de ir na lama, é de estar lá sofrendo, de se ralar, de passar pelas especialidades, de alcançar a vitória, de conseguir ser o primeiro em tudo que se faz. Temos muito o que aprender com os skatistas e com os desbravadores. E eu parei para pensar, eu parei para procurar o que o mundo nos dá como dica, como instruções para ao conseguir superar algum desafio. E o primeiro é aceitar os problemas como parte da vida. Isso é verdade. Muitas vezes nós achamos que por ter tido um problema já é o fim do mundo. E não é assim. Todos nós passamos por problemas. Problemas diferentes. Alguns conseguem suportar melhor e outros não. Mas não podemos tirar o fato de que o problema sempre vai acontecer, sempre vão ter problemas. A nossa vida aqui na Terra está longe de ser um mar de rosas. Então, temos que aceitar isso e continuar. Também precisamos ver a situação sobre uma perspectiva diferente. Porque não podemos ficar só focados naquele problema. Porque se ficarmos só ali, nossa, caramba, eu tive um problema, agora eu não vou mais sair de casa. Caramba, eu não vou mais tentar de novo. Aí não tem como, temos que aprender a ver o outro lado. O que eu posso ganhar com isso, as outras coisas que eu também tenho, apesar de ter tido essa derrota em uma parte da minha vida. Porque a vida não é, além de ter os problemas, não é só feita deles. Também precisamos manter a positividade, parar de se fazer de vítima. Quando você se depara com alguma dificuldade ou quando você enfrenta algum problema e acaba caindo por causa dele, não chore no seu quarto, se achando a pior pessoa do mundo porque não conseguiu fazer aquilo ou porque não alcançou o seu objetivo. Ao invés de focar nisso, olhe mais para frente. O que eu posso conseguir depois? O que eu posso aprender com aquilo que aconteceu? Quais foram os erros que eu cometi? Por que eu não alcancei aquilo? Quais são os pontos positivos daquilo? Apesar daquilo ter acontecido, o que de bom eu posso tirar?
Encarar também como uma oportunidade de aprendizado. Apesar, por exemplo, vamos supor que eu estava querendo muito uma promoção no meu trabalho e outra pessoa foi promovida no meu lugar. Na pior das hipóteses, o que eu posso tirar de bom daquilo? Que eu consegui, eu lutei, ganhei experiência e eu vou ter outra oportunidade de conseguir aquela promoção. Ou no meu caso, que eu tive o trabalho de conclusão de curso, o TCC. Se eu não tirei um 10, eu não vou ficar me mutilando ou me marginalizando porque eu não consegui o 10 naquele trabalho. E sim, ver que por mais que eu não tirei aquela nota que eu queria, eu consegui aprender muitas coisas novas. E eu consegui me relacionar com as pessoas do meu grupo, fazer novas amizades e aprender muito mais do que se eu ficasse me lamentando com a nota que eu não alcancei. Também, manter o comprometimento. Qual é o seu sonho? Qual é o seu objetivo? É um carro novo? É uma casa nova? É conseguir aquela promoção? Um emprego novo? É uma viagem? Se você não conseguiu aquilo, não tem por que desistir dele. É um sonho. Então, corra atrás, se comprometa. Veja as coisas que deu errado ou veja o que está faltando e corra atrás daquilo para que dê certo da próxima vez. E esses foram os principais fatores que eu vi que as pessoas falavam muito que deveria ser seguido para conseguir alcançar uma superação. Mas eu parei para pensar e eu falei, está faltando alguma coisa. Porque por mais empenhada que a pessoa esteja, por mais motivada que ela esteja, essa motivação nunca vai durar para sempre. Nós podemos até conseguir algumas vitórias, conseguir alcançar alguns sonhos, mas no decorrer deles, da nossa vida, muitas vezes vamos desanimar. E é nesse ponto que nós precisamos de Deus. E foi aí que eu pensei que o ideal seria trazer todas essas dicas, só que agora trazendo algumas passagens que retratam perfeitamente o que Deus faria conosco se estivéssemos usando dessas dicas ao lado dele. A primeira, aceitar os problemas como parte da vida. João 16:33. João, capítulo 16, o verso 33. Amém? Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não é muito mais fácil nós superarmos os nossos problemas e as dificuldades que nós temos se pensarmos nesse verso, que apesar de tudo isso, que Jesus já fala aqui, você vai passar por dificuldades, no mundo você vai ter aflições. Mas o que fala aqui? Que temos que ter bom ânimo, que temos que passar por cima daquela dificuldade, olhar para cima, porque apesar de tudo aquilo, Deus está conosco, nos ajudando a ultrapassar todos esses problemas. Veja a situação sobre uma perspectiva diferente. Romanos 8:35. Vamos ler bastante versos, viu, irmãos? Romanos 8:35. 35 em diante. Vamos continuar lendo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém? Ou seja, quando levantamos todos os dias, nós vamos encontrar dificuldades. Seja o mais simples que for, por exemplo, atraso do ônibus, ou o trânsito que está muito ruim, ou qualquer outra coisa.
elas vão sempre existir. Mas temos que ter em memória que apesar de tudo isso, de todas essas coisas, o amor de Cristo vai nos motivar a continuar. Vai nos motivar e vai fazer com que olhamos as coisas, possamos olhar as coisas com uma perspectiva diferente. Agora, manter a positividade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler o versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, é justamente isso. Olhar as coisas com positividade. E não pensando que aconteceu, foi a pior coisa do mundo, que eu sou miserável, que tudo dá errado na minha vida, eu tenho muito azar. Que nem o meu pai gosta muito de dizer, é que se o avião caiu e você está vivo, você não vai agradecer a Deus porque o avião caiu. Você tem que agradecer em tudo, não por tudo. Você vai agradecer porque você está vivo. Porque apesar do avião ter caído, você está bem. E você vai poder continuar com a sua vida. E é isso que temos que ter em mente. Que apesar daquele problema que você não conseguiu ultrapassar, daquele sonho que você não alcançou, a vida não acaba ali. Ainda tem muito pela frente e muitas outras oportunidades a serem seguidas, a serem tomadas ao lado de Cristo. Encare como uma oportunidade de aprendizado. Hebreus 13. Hebreus 13, vamos ler os versos 5 e 6. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Deus nunca, jamais vai nos abandonar. Ele nunca vai nos deixar de lado porque ele está ocupado ou alguma coisa parecida. Não. O que ele mais quer é que assim como ele tem todo o tempo do mundo para nós e vai estar sempre do nosso lado, que a gente coloque ele em primeiro lugar para que as coisas na nossa vida dê certo. Ou se não derem, ele vai estar conosco para nos fazer tirar boas coisas daquilo que nós aprendemos, para aprendermos outras coisas de lá. Ou seja, ele nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar. Porque, irmãos, imagine o amor de Deus para conosco. É só meditarmos no sacrifício de Cristo. Já é a prova maior que tem. E é que ele deixou perfeita lá para nos dizer que ele nunca ia nos abandonar. Porque imagine, Jesus, o Filho de Deus, estava no céu, com poder, glória, os anjos estavam com ele em adoração, para vir aqui a essa terra, num lugar cheio de pecadores, para ser negado e humilhado da maneira como foi. Sofrer das piores coisas. Então, não importa o que você está passando. Ele sabe, ele passou por tudo isso também. Um amigo que abandonou que nos abandona, ele sabe como que é. Ele sabe o que é ter problemas na família, ele sabe o que é ter dificuldades em relação à comida, à casa. Porque Jesus, ele viajava todo Israel para poder falar do amor dele e para poder falar da vontade de Deus. Então, o que menos ele fazia era ficar em casa. Ele sabe o que é ter dificuldades, ele sabe o que passar uma noite inteira acordada, orando, porque ele não tem, por não ter respostas ou porque está com aflição em seu coração. Ele sabe. Então, por que não confiar nele? Se ele prometeu que estaria conosco, por que não entregar os nossos problemas para ele? Manter o comprometimento. Tiago 1, vamos ler o versículo 12. 12 ao 15. Bem-aventurado
o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido a provação, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumido, gera a morte. O versículo 12 fala o quê? Que se perseverarmos, depois teremos a coroa da vida. E que todos os problemas que temos aqui, não podemos colocar a culpa em Deus, como às vezes se faz. Passamos por uma dificuldade, alguma coisa, e logo perguntamos para Deus por que daquilo, ou por que se a culpa era, às vezes colocando muitas vezes a culpa em Deus. Deus não gosta do sofrer do homem. Ele nunca vai querer ver os seus filhos tristes ou passando por alguma dificuldade. Essa é a coisa que ele menos vai querer. Então, não podemos colocar a culpa nele. Porque muitas vezes algum problema que estamos passando é fruto da nossa imprudência ou justamente do mundo em que vivemos. Estamos em um mundo cheio de pecado, cheio de lutas, cheio de aflições. Mas não podemos nos deixar levar por isso. Porque qual é o fim de tudo? O que vai acontecer depois? De mesmo por termos passado por tudo isso aqui, o que vai acontecer depois? Teremos a coroa da vida. Então, perseverar aqui é fundamental. Vencer os problemas, superar os obstáculos é importante porque depois nós teremos uma vitória. E o benefício que teremos com isso será tão grande, será imensamente maior do que os problemas daqui, que não vamos nem lembrar das dificuldades que passamos nessa terra. Então, temos que continuar lutando, temos que continuar apesar dos problemas que temos aqui. E querem ver um exemplo de uma pessoa que tinha tudo para desistir, mas ainda assim não desistiu? Marcos capítulo 10. Esse é o exemplo perfeito para pararmos de reclamar sobre os nossos problemas e corrermos atrás dos nossos sonhos. Marcos capítulo 10, vamos ler a partir do versículo 46. Essa história eu acredito que todos devem conhecer, que é a cura do cego de Jericó, Bartimeu. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, Jesus, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, o cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Então vamos aqui para começar. Bartimeu, ele ficava na porta de Jericó lá, esperando só as pessoas entrarem e saírem para pedir esmola. Então, ele era cego e, além de cego, ele era mendigo. Então, imagine a situação daquele homem. Como é que ele estava? 47. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui nós temos duas situações. Bartimeu, assim que ele viu a oportunidade, ele viu que Jesus passava por ali, e ele, para vocês verem como ele começou a clamar, ele já sabia quem Jesus era e do que ele era capaz de saber. Então, ele agarrou aquela oportunidade de saber que Jesus estava passando por lá como se fosse a última. O que na verdade era. Porque no contexto aqui, era a última vez que Jesus passaria por lá, porque depois ele seria crucificado. Então, ele não sabia disso, mas mesmo assim, ele aproveitou aquela chance e começou a gritar por Jesus. E o que aconteceu depois? Pessoas o repreendiam.
Eles falam, eu penso que eles deviam falar, cala a boca, Bartimeu, fica quieto aí, Jesus está passando, não enche o saco. E o que acontece conosco é a mesma coisa. Às vezes temos um sonho, queremos resolver um problema e compartilhamos com alguém. Ao invés dessa pessoa nos apoiar, não. Ela nos coloca para baixo, nos desanima, nos faz querer desistir. Por isso que temos que confiar primeiramente em Deus. Porque o que aconteceu com Bartimeu? Apesar de tudo isso, dessas pessoas falando para que ele ficasse quieto, repreendendo ele gritava cada vez mais alto para que Jesus pudesse ouvi-lo. E não, ele não ficou quieto, ele não se deixou levar. Ao contrário, apesar de todas daquelas pessoas falando para que ele parasse de gritar, para ele parar de fazer aquilo, ele ainda continuou e perseverou para que Deus atendesse o seu pedido. Então parou Jesus e disse, versículo 49, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Imagine se Bartimeu tivesse desistido de clamar a Cristo. Tivesse parado de gritar a ele por causa das outras pessoas ou porque ele achou que Jesus não tinha ouvido. Será que Jesus, da mesma forma, teria pedido para chamá-lo? Teria falado para que trouxessem Bartimeu até ele? Será que se nós temos algum sonho ou estamos passando por algum problema e oramos a Deus e Deus não responde naquele momento, nós vamos desistir ou vamos continuar orando? Nós vamos achar que Deus não quer atender o nosso pedido ou que talvez não seja muito importante e vamos parar. Deus, o maior sonho que nós temos também é o maior sonho de Deus. Se nós temos algum objetivo a ser alcançado, se nós temos alguma aflição, Deus sofre conosco e Deus sonha conosco. Ainda mais alto. Então, às vezes, Deus só não vai alcançar, ou só não vai atender o nosso pedido, Ele só não vai realizar os nossos propósitos, se Ele entender que aquilo que desejávamos vai nos afastar dEle. Só. Caso contrário, Ele é fiel e justo para atender as nossas orações. Se tivermos fé de que Ele pode. E Ele pode, como vamos ver aqui. Então perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? E respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então você pensa, Jesus, ele sabia ou não sabia que Bartimeu queria ver? Era nítido que Bartimeu era cego e estava clamando porque ele queria que Jesus fizesse um milagre na vida dele. Mas ainda assim, ele pergunta, por quê? Porque mesmo Jesus querendo realizar um milagre em nossa vida, mesmo Jesus querendo nos transformar, Ele só vai fazer se nós deixarmos e se nós quisermos, porque Ele não pode nos obrigar a nada. Como seres livres para escolher, Ele espera pacientemente pela nossa escolha. E se quisermos uma transformação, se quisermos ajuda dEle para nos ajudar a seguir na vida, então assim Ele vai fazer. Mas Ele quer que primeiro nós demos o primeiro passo, para depois Ele fazer a parte dEle. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Bartimeu tinha falado o quê? Que queria ver. Mas o que Jesus respondeu para ele? A tua fé te salvou. Bartimeu não falou que queria ser salvo. Ele não pediu para Deus pela salvação dele. Ele pediu para enxergar novamente. Mas o que Deus faz é nos dar muito mais do que desejávamos. Ele nos dá o que pedimos
E ainda há mais. Que nem depois disso, ele voltou a ver. Mas o que ele ganhou a mais, a sua salvação. E é isso que acontece. Quando confiamos em Deus, quando depositamos a nossa vida nas mãos dele, confiamos que ele vai nos seguir no caminho, vai nos levar ao caminho certo, que ele pode todas as coisas. Se aumentamos a nossa fé nele, então nós automaticamente acabamos nos aproximando mais. Então, além de ele atender nosso pedido, nós acabamos recebendo a salvação junto. E às vezes muito mais. Por isso não devemos desistir. Aqui na Terra, quanto mais o tempo passa, pior fica. E agora que as coisas estão menos piores, digamos assim, que ainda vai piorar muito, temos que aproveitar para nos unir a Cristo. Porque esse é o maior desejo dele. É por isso que ele veio para essa terra. É por isso que ele fez tudo o que fez. Para que confiássemos nele. Confiássemos nas promessas que ele nos deixou. Que são muitas. A Bíblia é repleta de promessas, irmãos. Se ao menos tivéssemos fé o suficiente para poder ler todas elas, acreditando que elas se concretizariam na nossa vida seria uma bênção. Porque a verdadeira paz que Deus nos concede não é aquela paz que nada me acontece, nada me atinge, nenhum problema me acontece. Não. A verdadeira paz é que apesar de todas as lutas, todas as aflições, todos os problemas, estamos em paz com Cristo. Porque sabemos que tudo o que acontece tem um propósito. Deus não vai deixar seus filhos sofrerem à toa. Sempre tem uma razão. Toda vez que eu me sinto mal ou sinto que está acontecendo alguma coisa que eu acho que não deveria, eu penso, tudo tem um propósito para Deus. Se isso está acontecendo, talvez seja porque Deus quer me fazer mais forte. Se eu estou passando por uma dificuldade, é porque Deus está me preparando para uma maior. Se eu não alcancei o meu sonho, talvez é porque nós não sabemos das coisas que acontecem. Então talvez aquilo seja para que nós não possamos nos perder. Porque muitas vezes acabamos colocando a culpa em Deus pelo que acontece ou pelos sonhos que não alcançamos. Mas lá para frente, quando descobrirmos o que poderia ter acontecido, vamos agradecer a Deus por tudo. Porque às vezes esquecemos que Ele sabe de todas as coisas. Deus é perfeito, perfeito em todos os sentidos. Então, por que a gente não confia da forma como deveria? Estamos gastando nosso tempo com o quê? Para que não possamos confiar plenamente ao ponto de nos entregarmos a Ele para superar os nossos problemas. Para nossa vida ser uma verdadeira superação. Porque não adianta eu querer, mas não fazer nada. Deus faz a parte dele. Ele espera para fazer a parte dele. Mas se fizermos a nossa também. Então, se você corre atrás, se você busca, se você ora de manhã, pedindo a proteção dele, entregando a vida nas mãos dele e caminhando todo dia ao lado dele, ele sempre vai ouvir. Ele sempre vai nos atender. Talvez não da forma como a gente deseja. Talvez não da maneira como nós imaginaríamos. Mas sempre vai. Às vezes eu fico olhando as formas como Deus se comunicava com o seu povo. Ele comunicava com Moisés como um amigo. Era uma conversa onde Moisés falava e Deus já respondia. E às vezes eu fico triste porque eu queria ter uma comunhão assim. Mas eu me pergunto,
Se Deus se comunicava com todos os seus filhos na Bíblia dessa maneira, por que comigo tem que ser diferente? Tem alguma coisa errada. Eu não preciso necessariamente esperar que Deus fale comigo, aparecendo a nuvem no céu, abrindo e Ele falando com grande voz assim. Não. Ele tem muitas maneiras de se comunicar. Através das pregações, através do estudo da sua palavra, que é uma das principais maneiras que Ele deixou, as instruções, tudo que Ele deseja que façamos, todas as respostas estão aqui. E também no espírito de profecia. Então, não tem porquê, se Ele quiser, lógico, Ele pode, mas não tem porquê Ele falar como daquela maneira, se todas as respostas para tudo que eu procuro já estão aqui. É só eu procurar, é só eu buscar, que todas as respostas virão. E todas as soluções para os meus problemas virão. É só eu entregar a minha vida nas mãos dele. É só eu aceitar o seu sacrifício. É só eu decidir me entregar de verdade. Não adianta eu fazer isso num dia, ou fazer isso agora, e depois, no dia seguinte, eu já volto para as coisas antigas. É uma comunhão constante. É uma luta constante. É superação atrás de superação. Porque quanto mais firme você estiver com Cristo, mais provações vão vir para te derrubar. E mais ligado você tem que estar com Ele para poder superar elas. Ou que apesar delas você possa se reerguer e possa buscar cada vez mais. Porque é fácil servir a Deus quando está tudo bem. Quando está tudo dando certo na sua vida. E se der um problema? Como aconteceu com Jó. Jó, de acordo com Deus, o que ele disse? Era um homem íntegro e reto, que se desviava do mal. E o que Satanás falou? Que era por causa dos bens dele. Mas o que aconteceu na história? Foi tudo tirado dele. Sua família, seus amigos, os seus bens. Até a sua saúde foi tirada dele. E ele não ousou negar ao seu Deus, ou nem um minuto falar que tudo aquilo era culpa dele. Porque tudo tem um propósito. Não sabemos o que pode estar acontecendo. Nos bastidores, tem uma luta constante pelas nossas almas. É um lado querendo nos fazer cair e o outro querendo nos fazer vitoriosos. Mas se nos fixarmos só nos problemas, só nos pontos negativos, não vai acontecer como Jó, que depois de tudo isso, ele ainda dava glórias a Deus e tudo foi reconstituído a ele. Aqui na terra, talvez não aconteça isso. Mas eu sei que depois, quando Jesus voltar, vai acontecer. Nós teremos uma vida maravilhosa, cheia de bênçãos, um lugar perfeito, onde não vai ter mais lutas, não vai ter mais dor, e Cristo vai estar conosco. Então, por mais que eu passe a vida toda com lutas e aflições nessa terra, eu tenho que estar com os olhos firmes no futuro em que eu estarei com Cristo, numa vida perfeita. E uma das últimas promessas que eu quero ler aos irmãos vai nos fazer confiar ainda mais nisso, que está em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Ele pode fazer tudo. Vamos colocar isso em nossas mentes. Ele pode fazer tudo, infinitamente tudo que pedimos e ainda mais do que pedimos. Ele pode transformar a nossa vida. Ninguém está tão no fundo do poço que ele não pode tirar.
Porque Ele é um Deus perfeito e infinito em todos os sentidos. E em todos os sentidos Ele é capaz de nos restaurar. Em todos os sentidos Ele é capaz de fazer com que nós superemos os nossos desafios. Nem sei se essa palavra existe, mas de nos fazer superar os nossos desafios. Então, não desista. A caminhada é longa, a caminhada é difícil, sim, mas devemos continuar. Porque as promessas dele são fiéis e justas. E Ele é fiel e justo para cumpri-las em nossa vida. Se Ele prometeu que um dia ia nos tirar de todas essas lutas aqui na terra, Ele vai. Se Ele nos prometeu que ia estar conosco nos momentos bons e ruins, nos momentos de tristeza e de alegria, Ele vai estar. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Temos muitas histórias na Bíblia que falam isso. Então, vamos nos basear nelas. Vamos acreditar em suas promessas. Quando você ler uma promessa da próxima vez, coloque o seu nome na frente. Porque daí você vai sentir cada vez mais que essa promessa foi feita para você. E, consequentemente, ela vai acabar se realizando na sua vida. Nunca se esqueça do amor de Cristo. Nunca se esqueça de tudo o que Ele fez por nós. Porque Ele nos entende plenamente e Ele é capaz, plenamente capaz, de nos restaurar e de nos ensinar o verdadeiro significado do que é superação. Amém? Teremos mais um louvor? Enquanto a Tayla canta, fique em oração e depois nós vamos nos colocar em pé para orar. O tempo não explica pra onde se leva a dor, e na memória as marcas me escondem o teu amor. Amor que me liberta de quem ainda sou e me devolve o que um dia o passado aprisionou. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe o quanto eu já tentei? E mais uma vez tentando eu falhei. Será que mora em algum lugar onde minha voz consiga alcançar? Terá alguém que possa me encontrar e mostre por onde eu devo caminhar? O tempo não explica pra onde se leva a dor, e na memória as marcas escondem o teu amor. E nos cabelos brancos de quem já se cansou, eu sigo do lado de fora da porta que me deixou. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer e o tempo não pode me envelhecer? Será que mora em algum lugar onde minha voz consiga alcançar? Terá alguém que possa me contar e mostre por onde eu devo caminhar? Que você me vê, onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer e o tempo não pode me envelhecer? Em que lugar você me colocou? Em uma estante ou num retrovisor? Como dizer que não há ninguém se eu me entreguei pra te fazer alguém? A vida vai
passando sem lhe avisar quem sou. Amém. Oremos. Querido Pai, que possamos todos os dias, Senhor, parar de focar nos problemas e focar nas vitórias, Pai. Que possamos focar na vitória ainda maior que foi a sua na cruz. Que possamos focar nas suas promessas e na principal promessa de que um dia o Senhor voltaria para nos buscar, Pai. Que possamos todos os dias ter mais comunhão contigo, ter mais fé e acreditar que o Senhor pode todas as coisas e que o Senhor é capaz de nos fazer superar os nossos problemas, ó Pai. Abençoe a todos nós, que o Senhor nos leve e nos traga em segurança às nossas casas para o resto da nossa programação, Pai. Em nome de Jesus, amém.